Bom, gente, vou passar finalmente a palavra para a Steph, para ela começar a conferência dela e depois a gente conversar sobre a fala dela, que eu sei que vai interessar muitas pessoas, porque é uma pesquisa muito bacana. Steph? Então, quero primeiramente agradecer Inês pela convite na Estácio com vocês. E sempre um prazer, a gente já trabalhou um pouquinho juntos na Estácio em 2018, 2019, antes da pandemia, logo antes da pandemia. E com a Inês, como ela falou, a gente se conhecia, são já quase 20 anos. A gente está celebrando nossos 20 anos de casamento profissional. E, enfim, é sempre um prazer estar do lado da Inês e da energia dela, que dá sempre uma motivação para nós. Então, eu vou apresentar fonte de pesquisa que eu fiz e que resuma o que estou trabalhando. Então, o título é Iniciativas e Resistência na África Subsaariana, concepções multifacetadas da educação. Então, vamos lá. Funciona? Funciona. Estou esperando que os slides estão passando para vocês. Em quais países as crianças não vão à escola? Foi para descrever um pouquinho o contexto dessa pesquisa. E depois vou apresentar o posicionamento e o contexto dessa pesquisa. Os países do continente africano são localizados na região ao sul do deserto do Saara. E vocês podem ver que nessa mapa são os países que estão nesse vermelho mais forte, mais tenso. É uma das regiões mais pobres do mundo, com altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo e baixa expectativa de vida. E podemos observar que mais da metade de todas as crianças fora da escola do mundo, na África subsaariana, são cerca de 34 milhões, que é dados de 2017. A gente sabe como está difícil de lidar com esses dados para se aproximar de uma realidade. Então, estou falando do contexto a partir dessa região, que se chama África Subsaariana, que é o sul do deserto do Saara, e que vão cobrar mais ou menos em 15 países. Essa pesquisa, elas têm dois fontes, e a partir de um trabalho que eu concluí naquele doutorado em 2008 e que eu estou acompanhando até hoje, até mais ou menos 2020, pela coleta dos dados. São dois olhares que eu estou fazendo com temática de entrada, direito à educação, alfabetização e educação não formal na África subsaariana. O primeiro fonte da pesquisa foi uma consulta que eu fiz sobre ONGs envolvidas na alfabetização e educação não formal. São dados de pesquisa que eu construí ao longo do tempo sobre 22 ONGs educacionais enroladas naquela região e que tem uma representatividade forte naquela região, que são ONGs educacionais locais, internacional ou intergovernamental. Os objetivos desses coletas de dados são quais são as atividades envolvidas dentro dessas ONGs, a especificidade dos projetos, dos sujeitos em perfil desses sujeitos, as motivações para buscar alternativas na relação à educação e com a relação com os governos, e uma reflexão sobre a evolução entre a educação formal e a educação não formal, ou seja, a educação formal construída através do currículo, dentro da instituição, desenvolvida
envolvida na escola, no ensino médio e no superior, e a educação não formal, que são as ofertas educativas envolvidas dentro do ONG educativo, dentro dos projetos de alfabetização, dentro das associações e do trabalho comunitário. Também um dos objetivos foi de ter representações sobre qual é o sentido de construir parcerias, qual é o sentido da descentralização da educação e qual é o sentido do desenvolvimento comunitário e local. E, ao mesmo tempo, eu estou monitorando um mestrado em Ciências da Educação, que tem uma especificidade de ser à distância. Há muito tempo já, foi um projeto que a gente construiu no década 2000, com minha instituição, com a Organização Internacional da Francofonia e o Campus Digital Francofono, que apoiou a gente com as infraestruturas técnicas. É um projeto, então, que tem mais de 20 anos, de se envolver na educação à distância, para abrir mais os espaços do superior para quem não está conseguindo achar um programa de curso superior da educação, de mestrado, de doutorado. E essa oferta online oferecia a oportunidade de ter alunos da África subsaariana, dos países da África subsaariana e da África do Norte, entre 17% até 30% dos alunos da turma estão trabalhando ou desenvolvidos projetos dentro dos países onde eles estão morando e são atores da educação e da formação. São alunos que já têm uma experiência significativa na educação e na formação e é um trabalho interessante porque a gente está construindo os currículos junto à formação, à experiência e à pesquisa, à iniciação científica no mestrado durante 2 anos e para quem consegue seguir a carreira universitária, a formação, dentro do doutorado também. Os objetivos, então, dentro desse mestrado, estou acompanhando turmas, são já quase 15 anos. E o objetivo desse segundo olhar que estou fazendo é de mapear os projetos de pesquisas envolvidos por esses alunos da África subsaariana, que são cerca de 30% da turma, de uma turma de 120 alunos, então é muito significativo cada ano, e de fazer uma cartografia qualitativa, e são mais ou menos 80 projetos envolvidos, com projeto de pesquisa, problemática envolvido nesses países, e são mais ou menos 10 países enrolados, e também de apoiar a construção de redes de atores do desenvolvimento local. E também eu estou acompanhando esses projetos para ampliar um olhar sobre as concepções multifacetadas da educação. Então, eu estou fazendo essa ligação entre essa consulta sobre as ONG envolvidas dentro da educação, na alfabetização e educação não formal, e, ao mesmo tempo, acompanhando os projetos de pesquisa e os projetos envolvidos nesses países da África subsaariana pelos alunos matriculo do nosso mestrado em Ciências da Educação à Distância. Então, isso faz parte do fundo da pesquisa. Ok. Desculpe. Sim. Parce que c'est très sensible. Eu queria hoje falar do contexto multifactorial de vulnerabilidade, ter um foco mais... Posso fechar? Não. Tá, não, ok. Tu peux pas. Desculpe. Ah, merde.
Desculpa, fui ajudar a Steph aqui, fiz uma besteira. Mas estou aqui como outro. Mas é melhor você olhar no outro, aqui, então. Aqui, abre aqui. Pronto. Pronto. Ok. Então, então, o contexto multifactorial de vulnerabilidade, eu queria fazer um foco mais ampliado sobre essa questão da vulnerabilidade, do que estamos falando. Atualmente, a crise global causada pelo novo coronavírus nos fez observar como a pandemia impacta determinados grupos sociais de forma assimétrica. O impacto do Covid está em estreita interação com as 3 categorias de vulnerabilidade que estava já classificada: a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade econômica e a vulnerabilidade de mudança climática. Além disso, na África subsaariana, nessa região específica, a questão da insegurança e da pressão demográfica ficou bem do lado dessas 3 categorias de vulnerabilidade. Ou seja, tem um impacto forte sobre a educação, a saúde e a pressão demográfica. Entre 2000 e 2020, a população da África subsaariana aumentou de 58%, ao do resto do mundo, 19%. Então, dá para ver, né, essa assimetria. Estamos falando naquela região, só naquela região, de mais de 1 bilhão de habitantes, com uma esperança de vida que subiu um pouquinho, mas que está só de 55 anos. Então, é uma população muito jovem, 60% com idade inferior a 24 anos. Então, a questão educativa, a questão da educação é uma questão central. Temos um rácio naquela região de 6 crianças por mulher, com uma mortalidade infantil que permanece muito forte. E os dados estão tratando a mortalidade infantil com menor de 5 anos, mas naquela região a gente está falando de uma mortalidade infantil importante com menor de 1 ano. 70% da população é rural, com uma desnutrição de prevalência de 24%. Isso é um fator importante, porque naqueles países a questão educativa tem que ser vivida e pensada dentro dessa população, que a maioria é rural. E 36% da idade escolar não frequentam a escola. São quase 20 milhões de pessoas deslocadas da região África subsaariana no final de 2019. E com certeza esses dados estão se ampliando depois da crise do coronavírus. Mesmo se, com sorte, como uma ótima notícia, a África não foi tão afetada pelo coronavírus como a gente poderia pensar, imaginar, e realmente a preocupação com isso. Mas essa crise internacional vai afetar ainda mais os mais vulneráveis. Então, essas 3 categorias de vulnerabilidade social, econômica e mudança climática, está se reforçando por conta de uma insegurança e a pressão demográfica que fica muito forte. E vai ter um impacto sobre a educação, a taxa de escolarização, a taxa de permanência, até o mínimo o ensino médio, e a taxa de alfabetização dos adultos. Vai ter uma repercussão sobre a saúde, a desnutrição, a mortalidade infantil, e vai ter um impacto forte sobre a pressão demográfica, porque a população vai permanecer muito jovem, e também a mudança das pessoas, o deslocamento com os refugiados. Eu queria falar do que a gente pode concentrar na questão da insegurança. Tem muitos fatores sobre a insegurança que vão impactar a pressão demográfica, a saúde e a questão educativa.
Primeiramente, os casamentos forçados e a mutilação. São mais de 130 milhões de mulheres e meninas nos 29 países da África subsaariana, daquela zona, porque a África tem 51 países. O casamento infantil, considerado como uma violação aos direitos humanos e da Convenção dos Direitos das Crianças, o matrimônio infantil é amparado por aspectos sociais, culturais e religiosos. Controle sobre os corpos, a sexualidade, a capacidade reprodutiva das mulheres, influenciam o funcionamento como justificante para o casamento na infância e na adolescência. Também é responsável por gerar danos físicos, emocionais, sociais às vítimas de prática, índices elevados de natalidade, mortalidade materna infantil, nascimento de prematuros, doenças sexualmente transmissíveis e violência doméstica e sexual. As crianças e as mulheres vítimas de mutilação genitais. Em países como Somália, Guiné, Djibouti, até 98% das mulheres sofrem excisão. Então, quase todas as mulheres vão passar por a excisão nesses 3 países. Entre as vítimas, 44 milhões são meninas com 14 anos ou menos. Na maioria dos 30 países que realizam excisão infantil, a mutilação aconteceu antes dos 5 anos das crianças. E desde 2010, 5 países adotaram leis que criminalizam o ato, mas falta ainda muito mais. E algumas comunidades abandonaram as mutilações genitais femininas. Então, a gente está observando uma intensificação devido à crise do coronavírus, porque tudo isso estava escondido, os programas não estavam bem rolando, as comunidades que entravam no abandono das mutilações não ficou acompanhado. Então, a gente está com esse medo de ver um crescimento dentro da população e um retrocesso. Inês está me apoiando com o vocabulário. Sobre essa insegurança, podemos também falar do trabalho infantil. São vítimas da violência em contexto de conflito. Por exemplo, crianças soldados, mineiros, vendedores ambulantes, trabalhadores de plantação do cacau. Após anos de declínio do trabalho infantil, a pandemia do Covid empurrou muitas crianças africanas para o trabalho. Isso a gente não precisa de dados. Foi uma observação na hora, porque a escola fechou, e as crianças não ficavam em casa acompanhando pelo celular os programas. Não, as crianças foram acompanhar os pais para buscar um dinheiro para não passar por fome, e acompanhar os pais. Crianças podem ser encontradas no grande cruzamento em mercados, muitas vezes trabalhando até altas horas da noite. Muitas crianças trabalham a pedido dos seus pais, até 45% das crianças. Então, são entre 5 e 14 anos de trabalho infantil. De 5 anos até 14 anos, falamos de trabalho infantil. Emprego e educação do jovem. A garantia do acesso universal das crianças e do jovem à educação e a um emprego estável. Outro fato da insegurança, a mudança climática, é uma questão crucial, importante. A seca persistente exacerba os efeitos do conflito, resultando em insegurança alimentar e dificultando o acesso à população em necessidade. E a mudança climática não é só o facto da terra, da agricultura. Obrigada, Inês. E também vai resultar de uma insegurança alimentar e vai gerar conflitos. Conflitos relacionados com os recursos naturais. A comercialização ilícita dos recursos naturais é fator de exacerbação de conflitos armados. A distribuição da riqueza resultante da exploração de recursos naturais, a insegurança energética, biodiversidade e a questão da água. E também
o último motivo de insegurança é a instabilidade política, que é o resultado de tudo isso, né? E instabilidade. Os conflitos entre comunidade e marginalização dos grupos sociais, conflito religioso, interétnico e políticos. Retrocesso desde a situação de segurança, por exemplo, no governo do Mali, um país do interior, da África subsaariana, Burkina Faso. Mali entrou numa guerra e um conflito no interior em 2012. Burkina Faso em 2021. República Democrática do Congo em 2002, 2008. E ao seguinte, a República Centro-Africana em 2013. São exemplos desses países que entrou com essa situação de insegurança, de instabilidade política. E a gente pode observar que são os países do interior, são os países que vão compartilhar 5, 6, até 7 fronteiras. Então, tudo isso está ampliando a mudança, os refugiados e também a questão política. E estados e regiões com conflito recorrente e com atividades que favorecem a escalada do crime, aumento de refugiados, deslocados, gerador de situações de desproteção e insegurança das pessoas e a carência de bens essenciais na vida das populações. Essa insegurança continua e crescente na região do Sahel provocou o fechamento de cerca de 3.000 escolas desde 2018. Escolas do sistema público, que teve que fechar por conta de insegurança. Mas isso foi bem antes da pandemia. Então, estava já muito tenso naquela região. A pandemia e a hipocrisia internacional, forrado com corrupção, amplificaram a crise de segurança naquela região. Eu queria mostrar esses fatos, esses dados para vocês, porque dá para entender melhor, se a gente olha um pouco por cima, o contexto da educação. Eu coloquei aqui alguns dados principais de 2019, a coleta de dados de 2019, que apareceu no Instituto de Estatística da Unesco de 2020. Podemos olhar as despesas públicas em educação na África subsaariana, por exemplo, são 3% do PIB, com 30% de apoio do exterior. Então, dá para entender essa questão importante de pensar na educação, na política educacionais, o impacto da descentralização, porque 30% dos recursos estão vindo do exterior. Mais de 14% das despesas públicas dos governos. Mas, do lado disso, as despesas da família cobram 33% das despesas globais na educação. A família, ela vai pagar 30%. Então, cobrem. 33% das despesas globais é pago pelas famílias. Exato. É a despesa das famílias. Então, Então, é uma taxa importante. E porque você imagina, dentro do cotidiano, é uma questão importante. Quem quer envolver as crianças, a família dentro do projeto educativo, vai ter que gastar muito. E a distribuição dessas despesas do sistema público, 67% vai pelo fundamental. E a alfabetização e tudo o que ficou do lado é só 5%. Isso é um problema na repartição. Do lado da alfabetização, podemos olhar com uma taxa, naquela região, uma taxa de alfabetização dos adultos de 66%. Uma taxa que vai cair se a gente olha só os 70% da população que está ficando na zona rural. Porque a taxa de alfabetização dos adultos na zona rural é de só 53%. Ou seja, metade dos adultos.
A taxa de alfabetização jovem, entre 15 anos e 24 anos, é de 73% só. A taxa de escolarização e de conclusão, dos cursos, na educação infantil, ela é só de 3%. No fundamental, ela vai ser de 73%, mas com 53%, se a gente olha só do lado da conclusão do fundamental. Então, vai perder muitos pontos, ou seja, uma criança vai entrar no sistema fundamental, mas vai ser difícil de permanecer. No secundário é pior. 53% das crianças enroladas no secundário, mas só 25% vão concluir. E no superior, 6%. Na verdade, quem vai entrar no superior está já com a coisa resolvida. 6% no superior vão se manter e fechar o curso. E 14% dessa escolarização está incluído no privado. Podemos olhar também um dado interessante sobre a taxa dos professores qualificados. No fundamental, a gente chegou até 84%. Ou seja, uma taxa que não parece ridículo. Só que quem entra no fundamental como professor conclui só a primeira parte do secundário. Então, é uma qualificação bem baixa. Isso a gente tem que olhar com muito cuidado. E o professor qualificado para entrar no secundário é só de 66%. Ou seja, concluiu o secundário, os dois níveis. É bem baixa. A proporção dos alunos por professor, no fundamental é mais ou menos 50 alunos, mas isso pode subir até 100 alunos na cidade. E no secundário é de 24 alunos mais ou menos. O que é razoável, mas dá para entender, porque só 53% das crianças estão entrando no secundário. Então, a taxa fica razoável por conta disso também. Então, são alguns dados que eu queria trazer para vocês, para entender melhor o contexto dessa parte da África subsaariana. E quem são os públicos excluídos da educação formal? São os sujeitos dos direitos à educação. Primeiramente, as meninas. 65% não chegaram até a escola. As mulheres adultas de mais de 15 anos. Se a gente olha a taxa de alfabetização do lado de uma mulher adulta na zona rural, a gente vai chegar até 85% de analfabetismo. São também os meninos e as meninas da rua, levados à mendicância, à violência, à prostituição. São também alunos, são também crianças órfãs. É difícil. Órfãos. São também os refugiados. Mas os refugiados dos países vizinhos, já mostrei para vocês que na banda do Sahel tem 2, 3, 4 países com abertura pelo mar. Mas o resto dos países são cercados de 5 até 6 países. Então, tem muito movimento. E esses movimentos, por conta do problema da alimentação, são movimentos por conta de conflitos naquela zona. Então, tem muitos motivos para ter refugiados e pessoas deslocadas da migração. Eu paguei. Eu acho que você não vai entender porque eu estou em aula. Eu vou te mandar, vou escrever. O áudio não está legal. Alguém de microfone aberto. Voltamos. Peraí, gente, que eu saí aqui para alertar do problema e eu que me perdi. Eita, agora sumiu esse aqui. Ok, voltamos. Tudo certo aí? Todo mundo vendo? Oi? Sim, agora está vendo. Ok, vamos lá. Obrigado. Então,
a questão dos refugiados, então, os públicos excluídos da educação formal também é uma população nomade, que está diminuindo naquela região a população nomade. Antigamente, na década de 50, 60, teve 30% da população que estava qualificada como população nomade. Agora são mais ou menos 5%. Mas eles estão excluídos do sistema da educação formal. Os doentes contaminados pelo HIV, as pessoas com deficiências físicas, bom, a gente colocou os dados de 3%, mas duvida que isso. Os desescolarizados, 16% de abandono escolar, uma coisa importante, 30% de taxa de repetência no fundamental. Isso é uma questão forte. A taxa de repetência é 1 criança sobre 3. É muito, porque com o custo da escola, a família vai desistir se tem uma repetência dentro do fundamental. E a criança não vai concluir o ensino fundamental. Os jovens saindo das escolas corânicas, isso é um dado importante, porque a banda do Sahel, como a gente chama, a banda do Sahel, tem uma religião católica, mas também tem uma prevalência importante da religião muçulmana. E os pais têm direito de escolher, de colocar as crianças no fundamental na escola corânica. E os jovens que estão saindo da escola corânica não vão entrar no secundário, no sistema tradicional. E a escola corânica não está oferecendo um ensino médio. Então, isso é um problema também, porque essas crianças vão sair do sistema. E tem também a questão dos jovens trabalhadores. Isso, naquela região, é a taxa mais importante da África inteira. São 55% mais ou menos dos jovens que estão trabalhando entre 10 e 14 anos. Então, podemos concluir sobre esse público que ele é muito diverso, e ele é muito jovem, e mostra também a diversidade dos sujeitos na frente do direito à educação. E quero acabar para ter mais um olhar por cima e mostrar para você um quadrado, um esquema que eu fiz com apoio teórico sobre o desenvolvimento local de forma integrada, porque do que a gente estava observando com essas ONG educativas, esses 22 ONG educativos que envolvem projetos na educação no sentido do direito, garantir o direito à educação, e com esses 80 projetos que eu acompanhei pelo mestrado à distância com esses alunos matriculados na África subsaariana, é que o que faz sentido é o desenvolvimento local de forma integrada. Ou seja, vamos voltar pelo contexto. Primeiramente, as vulnerabilidades educativas, sociais, sanitárias, econômicas, demográficas têm um impacto sobre a questão da dignidade humana, a liberdade pessoal, a alteridade e a justiça social. Isso vai dar uma visão multidimensional, que permite uma leitura integradora do contexto e das interconexões entre práticas culturais e religiosas, a gestão da violência, a saúde, a empregabilidade, o transporte, etc. E isso é uma questão importante para a educação. Ela vai mostrar também o sentido de concepções multifacetadas da educação, que tem que ser pensada dentro desses países, juntos com a educação formal, a educação informal e a educação não formal. Ou seja, a educação formal e os estados responsáveis pela coisa educativa, com currículo, com instituição educativa, com formação dos professores, com locais para receber as crianças, um local seguro, com tudo para estudar.
E a questão da educação informal, que vai ser colocada do lado da comunidade, do lado da educação religiosa, do lado da educação que a família vai escolher, e também do lado e também juntos com a educação não formal. O que você não pode encontrar dentro da educação formal, tem que buscar uma alternativa que vai se desenvolver na educação não formal, na prioridade no combate à pobreza, à exclusão e engajamento local, e no final garantir o direito à educação. E para concluir, eu vou voltar no título que eu propus para vocês, sobre essas iniciativas e a resistência da África subsaariana. Porque, na verdade, quando a gente está olhando o contexto da vulnerabilidade, o contexto dos dados, dá para ficar muito péssimo sobre o futuro desses países da África subsaariana e das iniciativas. Mas, na verdade, tem muita resistência. E o que a gente observou durante 2 anos, conversando com nossos alunos à distância, conversando com as universidades parceiras e os colegas que estão trabalhando nesses países, é que teve uma resistência e muitas iniciativas interessantes. Primeiramente, podemos anotar a diversidade étnica, cultural e linguística. Ela dá uma vitalidade das línguas africanas. 70% dos africanos naquela região falam pelo menos 2 línguas e 29% mais de 3. Ou seja, 12 idiomas reconhecidos e média nos programas por país para um idioma oficial. E mais de 2.000 idiomas listados. Isso não é nada, mas esses números, esses dados sobre a capacidade de falar várias línguas não vão entrar naqueles dados da taxa de alfabetização, porque tem que ser ligado primeiramente com o idioma oficial, que é o idioma que você vai falar e escrever. Mas são coisas interessantes, porque mostra a vitalidade das línguas e que essa questão tem que ser central na construção curricular. A influência da colonização europeia, idioma oficial, incluindo francês, inglês, português, como a gente pode observar nos países. Então, se a gente tem que lidar com essas línguas, isso vai ser, por exemplo, uma riqueza para quem consegue chegar até o secundário, porque vai ampliar o repertório deles e a oportunidade para buscar um emprego bom ou seguir o caminho e entrar também na educação superior. A pandemia e o fechamento forçado de escolas de uma reabertura gradual desde junho de 2020. É só para mostrar para você que, na verdade, as escolas na África não ficam fechadas muito tempo. Porque desde junho de 2020 teve uma reabertura gradual. Mas o que eu ofereci com essa reabertura gradual, o que tive como iniciativa? Primeiramente, volto com tudo a rádio comunitária. A rádio comunitária que estava bem comum no década de 60, 70, para os cursos de alfabetização dos adultos. A rádio comunitária voltou com tudo, com atividade de pré-leitura para os pais. Uma coisa super interessante. A rádio comunitária estava tocando muito cedo de manhã para uma atividade de pré-leitura para acompanhar os pais, que depois podem acompanhar as crianças em casa com as atividades educativas. Uma coisa incrível e bem bacana. Atividade de sensibilização, ao mesmo tempo, programas comunitários, incluindo a questão das línguas, a questão religiosa, também uma sensibilização na saúde, porque voltou com toda a questão da saúde por conta do Covid. Mas do lado do Covid, teve também uma questão sanitária bem forte.
então ampliou o repertório das atividades e de sensibilização, que sempre estava do lado das ONG e das associações. A maioria dos países é cristã, concentrado 21% dos cristãos de todo o mundo. Entretanto, há uma grande parcela de muçulmanos, como já falei, e nesses países como Nigéria, Mali, Burkina Faso, em que a população é dividida entre as duas crenças. O que pratica as religiões animistas tradicionais africanas, ela vai ter também uma influência sobre os programas educacionais e das ofertas educativas. Por exemplo, várias escolas têm um programa que vai incluir 50% do currículo formal, com 50% devolvida na questão religiosa. Mas, pelo menos, está ligado com a instituição. Nesses países, com a educação, que às vezes, que a maioria são com a educação laica. Mas eles podem controlar os programas educacionais e a questão religiosa, e a questão da língua. O mídia, televisão, plataformas educativas. Bom, plataformas educativas que a gente vai encontrar mais no secundário e na universidade, porque no ensino fundamental não funcionou. A amplificação da telefonia móvel. Naquela região, 83% da população está conectado com um celular. Então, está mudando bastante a mídia africana. A população da cidade multiplicada por 14 em 50 anos com acesso nas redes. 30% vão ter um acesso na internet. Mas permanecer esses pequenos barzinhos, onde você pode buscar uma conexão à internet, que não te cobra tanto e você pode entrar naquela plataforma. Bom, o currículo é uma ferramenta eficaz para repensar a educação, adaptada, inclusiva, catalisadora de ofertas com tecnologias e meios de comunicação disponíveis e acessíveis, programas e métodos de transferência a serem discutidos com as comunidades locais, que na verdade são os primeiros educadores na África subsaariana. Toda a questão vai entrar na comunidade local e por isso que é interessante ter um foco sobre esse desenvolvimento local de forma integrada. Assim, eu acabei a minha apresentação, eu agradeço, e o apoio também da Inês, que ficou do meu lado, segurando a mão. E estou à disposição. Bom, vamos parar o compartilhamento. Acho que as pessoas podem um pouco abrir as câmeras. Ai, meu Deus, congelou de novo. Congelou. Mas eu espero que vocês estejam ouvindo. Agora a gente vai. Eu vou fazer alguns comentários breves sobre o que eu acho que a fala da Stephanie, espero que o Mário tenha obtido sucesso na gravação, porque a fala que ela faz é uma fala importante para o nosso centro, ela está direto num debate sobre direito à educação e, infelizmente, denunciando, mostrando o quanto é difícil exercer o direito à educação na África subsaariana, do quanto as vulnerabilidades vão se tornando impeditivas para o exercício desse direito para muitas populações. Enfim, chegou uma hora da fala da Steph que a gente já estava imaginando que a solução seria cortar os pulsos, porque realmente a situação é muito pesada, tende ao trágico, mas é importante, para mim, chamar a atenção para o final da fala dela. Ou seja, a gente tem um cenário global que é desfavorável, que é um cenário de insegurança, é um cenário de precariedade, é um cenário
enfim, de não direitos, de escolarização interrompida, de escolarização insuficiente, de desrespeito à dignidade humana, que é um direito básico sem o qual não pode haver direito à educação. Mas e aí a Steph traz para a gente uma possibilidade de esperançar, né, freireanamente, de trabalhar para que os cenários se modifiquem e, sem ser uma quimera, trabalhar para que os cenários se modifiquem, já percebendo ao lado de quem e como se pode caminhar para esse desenvolvimento integrado. Quem me conhece sabe que eu não sou fã da palavra desenvolvimento, mas, enfim, vamos seguir com a tradução que a Steph conseguiu aqui, porque eu acredito que ela também não seja. Mas, enfim, a língua materna dela não é o português, né? Mas esse desenvolvimento integrado que nos mostra que um conjunto de ações articuladas pode contribuir para a melhoria do cenário geral, mesmo que não haja nenhuma grande ruptura, digamos, planetária com o nosso sistema. Né? E ela traz, então, algumas formas de resistência que ela considera potentes, de alguma maneira, talvez até inconscientemente. O que a Steph traz dialoga muito fortemente com o trabalho dos pesquisadores do cotidiano, porque ela vai mostrar que, apesar de um cenário global, macro, muito desfavorável, existem coisas sendo feitas, existem possibilidades já abertas, existem ações, né, enredadas, plurais, mas enredadas umas às outras, que permitem considerar que esse desenvolvimento integrado ao qual ela se refere não é apenas um sonho, é alguma coisa que tem fundamento em iniciativas reais, mesmo que minoritárias e encravadas num cenário bastante complicado. E eu quero terminar dizendo que eu amei a história dos educadores, das comunidades como primeiro espaço educativo, porque eu acho que é uma coisa muito importante para a gente considerar também no Brasil e possivelmente no cenário latino-americano de um modo geral, como que as crianças dos membros das populações desfavorecidas, por mais desfavorecidos, por mais distantes dos centros de poder e dos discursos que ele gera, têm nos seus ancestrais, nos seus velhos, entre aspas, porque não são necessariamente pessoas velhas, mas nas suas lideranças, os seus primeiros educadores, formadores, com os quais é necessário dialogar para pensar qualquer projeto de desenvolvimento integrado, como a Steph chamou a atenção. Então, eu acho que a gente teve aqui um cenário importante da desigualdade do mundo, da desigualdade interna dentro dos países africanos e dos mecanismos de luta contra ela que se podem pôr em andamento, desde a primeira coisa que ela traz lá, que é o trabalho dela no mestrado à distância, que atende um número relevante de estudantes dessa região da África, até os educadores locais e a sua importância para a educação das crianças. Então, eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar em relação ao nosso centro, em relação a tudo que a Steph disse, em relação às curiosidades e interesses dos nossos estudantes que estão chegando e dos que já estavam. Eu vi alguns aqui enquanto as câmeras se abrem. Continuamos sem câmera, mas vamos tentando. Estamos aqui. Eu estou vendo a Eliane Cristina. Eliane
Quer fazer uma pergunta, né, Eliane? Eu quero. Não, eu não sei se a Inês está vendo o chat com as mãos levantadas, por isso chat, que eu estou vendo mais ou menos. Eu abri agora, mas não estou vendo as mãos levantadas. Então eu posso te dizer, tem Eliane e depois tem o Túlio. Então, ok, vamos lá. Eliane, se puder abrir a câmera, na hora que você falar, a gente vai te ver. Ela está aberta. Já está aparecendo, tá? Então, a professora terminou lindamente a palestra, porque eu acho que precisa ficar claro que o que é feio é a pobreza e não o pobre, né? Porque ela destaca uma série de potencialidades. E eu não sei, é claro que a gente não vai fazer aqui um ranking de situações piores, mas passa pela cabeça da gente, sou professora de história, né? O impacto que a colonização teve, né? Porque como professora de história, muita gente diz que o Brasil é atrasado, eu quero morrer com isso, né, quando eu escuto. O Brasil é atrasado porque foi colonizado por português, se tivesse sido colonizado por francês e por inglês, aquelas coisas assim. Então, pode se escutar, e na verdade é um projeto de colonização explorador que é extremamente nefasto, né, e a gente colhe aqui no Brasil, e aí na África, né, as sequelas disso. Então, assim, passou muitas coisas pela minha cabeça, o quanto essa herança colonial a gente não superou, a ponto que, por exemplo, no nosso país a gente produz alimentos para exportar, mas o povo passa fome. Então, a lógica ainda não foi rompida. Enfim, a minha pergunta é essa, né? Como que a gente vence? É inadmissível a pobreza, né? No estágio que nós estamos na civilização, ter guerra e pobreza é uma coisa que não dá para aceitar. Eu trabalhava o Prêmio Crianças do Mundo e eu trabalhava com os alunos essa realidade, né? Porque às vezes na escola pública o aluno fica olhando para aquela escola que não está tão cuidada, tão bonita, sua dificuldade, e a gente discutia as realidades que eram mais difíceis e o papel que as crianças, que as lideranças tinham para romper aquela realidade, né? Então, sei lá, eu acho que a gente tem que se unir mais, porque tem que avançar, e eu não sei como foi o sentimento de vocês, mas eu me senti muito angustiada, uma angústia muito grande de ter coisas desse tamanho não resolvidas, né? Crianças que não podem estudar, as meninas que têm menos acesso ainda, as meninas que continuam sendo mutiladas. Enfim, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Mas parabéns para a professora pelo trabalho. Eu ainda acho que essa é a grande herança da colonização que a gente não conseguiu romper ainda. No Brasil também nós não rompemos. Só é muito mais desigual, né? Eu acho que eu me confundi aqui, mas é isso. Tá bom. Inês, agora a gente está vendo vocês. Não, eu sei. Eu desativei a câmera e ativei de novo e funcionou. Resta saber quanto tempo vai durar. Tá, mas estamos vendo. Mas eu acho que talvez possa juntar com a questão do Túlio, e se alguém mais quiser, porque aí a Steph responde um primeiro bloco e depois outro. Sim. Acho que é melhor. Túlio. Tá, então, Túlio. Boa noite, professora Inês. Boa noite, doutora Stefani. Excelente pesquisa, né? Um tema super interessante, né? Questões, assim, relevantes, né? Que nós podemos problematizar sobre a qualidade de vida, né? E eu achei, assim, né, muitas questões relacionadas com a educação básica, trabalhando vários temas associando a educação, né, infantil, né, fundamental aqui no Brasil, né, com a questão da pandemia, questões econômicas, sociais, também culturais, né, e eu, assim, não é que não tenha tocado nesse assunto, mas como a gente também está falando de questões assim, integradoras, de projetos, né, que levem em consideração a qualidade de vida, e eu vejo assim, que muitos pesquisadores, né, do continente africano, eles têm buscado, né, os cursos na América Latina para poder levar pesquisas na área da ciência e educação para esses países, né, da África subsaariana. E eu queria saber como que
essas questões, né, da ciência e da educação, elas podem estar interferindo na melhoria, né, desses problemas que foram abordados aí na palestra, essas pesquisas, assim, e também se pudesse comentar um pouco a respeito da questão do MEC, como que o MEC brasileiro, né, e as instituições brasileiras, elas também poderiam estar participando para poder estar integrando, né, pesquisas, inovações, tecnologias para gerar qualidade de vida e resistências e iniciativas. Obrigada, Túlio. Tem mais assim aqui. Ah, você está vendo agora, né? Então eu não vou mais acompanhar, deixo para você. Não, acompanha porque eu sempre posso me perder. A minha imagem Denise. Sim, boa noite, professoras. Boa noite, professora Estefania. Obrigada pela sua palestra maravilhosa. É muito interessante ver todos esses dados. Eu queria perguntar o seguinte, a gente tem notícias de alguns países africanos terem maior evidência na questão do esporte, no caso o atletismo, né, que não, corridas que não requer muito recursos materiais, mais recursos humanos mesmo, e também a gente observa alguns países se destacando na questão do futebol. E aí eu queria perguntar sobre essas escolas, né, esses acessos que as crianças têm, como é que é a questão do incentivo ao esporte para essas crianças nesses países aí da África subsaariana, se for possível. E só mais uma pergunta sobre a questão do aluno com deficiência, como é que é visto essa parte da inclusão lá? Eu não tenho nenhuma informação sobre essa questão, se a senhora tiver aí para falar. É isso, muito obrigada pela palestra e, nossa, maravilhosa essas 2 semanas, viu? Unesa, de parabéns, professores, muito obrigada, viu? Obrigada. Denise, a gente que te agradece essa avaliação tão positiva e, assim, online, né? Enquanto a gente está gravando, muito obrigada. Eu vou só fazer um pequeno comentário antes de passar a palavra para a Steph, porque eu vou liberá-la de responder uma parte da pergunta do Túlio sobre o que o MEC faz, porque eu acho que a gente pode até falar sobre isso mais tarde ou num outro momento, mas eu não creio que a Steph tenha condições de avaliar a atuação do MEC em relação às pesquisas dos estudantes africanos no Brasil, que são levadas depois para lá, do mesmo modo que as pesquisas que a Steph acompanha na França. Então, a parte do MEC a gente vai pular. O resto, Steph está com a palavra. Então, obrigada pelos comentários que a gente está acompanhando agora no chat e também pelas perguntas de vocês. Quero agradecer, porque todo mundo ficou bem atento, que não está fácil lidar com o material à distância. Nossa câmera que aparece desaparece, mas estamos bem aqui, e juntas, bem parceiras, e com esse sotaque. Então, obrigada. Então, teve a questão da herança, da colonização, eu estou compartilhando o sentimento de se sentir angústia, angústia dividida nesse quadro que eu trouxe, e sempre tento de trazer um quadro positivo e otimista, porque eu sou realmente otimista, porque quando a gente teve a sorte de ficar muito tempo nesses países, a gente sai de lá só positivo, porque realmente a resistência, a capacidade a resistir, a resiliência, e mostrar várias iniciativas, mesmo que seja tão pequenininha, mostra já um caminho grande e importante. Claro que os dados não vão definir isso, mas tem muitas coisas que a Inês está trabalhando há muito tempo com a questão do cotidiano e ela está mostrando isso para nós também. E tem muitas coisas feitas
ao longo do cotidiano que mostram muitas resistências e iniciativas muito interessantes. Círculo Freiriano estão funcionando já há muito tempo na África subsaariana, dentro das comunidades. Sentar no chão, se encontrar depois do trabalho e conversar sobre os problemas que eles estão encontrando, junto com um educador, junto com um professor, junto com o chefe da comunidade, já mostra um caminho importante do lado da questão, por exemplo, da alfabetização e da questão da sensibilização. E isso vai ter uma ressonância forte na questão da saúde, na questão da demografia e da questão do reconhecimento, por exemplo, das mulheres. Mas vamos confessar que é verdade que tem essa herança da colonização. O que trouxe a colonização? Tá bom. Ficou mudo. Mutou. Eu acho que elas caíram, gente. Acho que sim, que sumiu tudo aqui. Não, só esperar um pouquinho que... não, para mim tá travado. Para mim tá a imagem congelada. Para mim sumiu todo mundo, não tá aparecendo nada. Aqui eu vejo a imagem travada também. Também vejo a imagem travada. Vocês nos ouvem? Agora sim, voltou. Agora voltou. Eu já estava te deixando uma mensagem. Não, caiu completamente. Vamos lá. Steph vai continuar. Ok. Então, eu queria dizer que o cotidiano mostra bastante iniciativa e movimento de resistência que tem uma ressonância dentro da comunidade e do lado da população. Mas a questão religiosa, a questão da tradição cultural, ela permanece muito forte. Muito forte. E a questão religiosa está se ampliando ao lado da vulnerabilidade alimentar, da vulnerabilidade dividida nos conflitos. Então, é uma questão muito séria. E eu acho que alguns países conseguir juntar os currículos nas ofertas educativas, do lado da educação formal, juntas com as comunidades e a comunidade religiosa. Esses países que conseguem juntar isso, na verdade, estão, não sei se é a palavra certa, mas estão controlando um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque senão tem mais excluídos, o currículo está saindo da questão religiosa, o currículo está saindo da questão da cultura, da questão da língua. Então, os países que conseguem incluir a questão da língua local juntas com a questão religiosa estão saindo de vários problemas, né? E porque teve desconfiança. Teve desconfiança das famílias para a instituição educativa. Porque a instituição educativa estava muito marcada por conta da herança da colonização. E quem entra no sistema educativo e na instituição, por exemplo, no ensino médio, no ensino superior, foi a elite. E as crianças da elite. E teve um sistema de reprodução. E o sistema de reprodução, ele permanece. Se você está conversando com meus colegas, vocês vão ver que dentro dos meus colegas permanece a questão da reprodução da herança da colonização. Mas é uma reprodução assumida, né? Porque a elite vai permanecer, a elite intelectual, a elite politizada, a elite no poder econômico. Só que, do outro lado, tem a questão cultural. Por exemplo, Burkina Faso, Mali, Senegal, nesses países,
que são grandes naquela banda, que tem uma influência forte. Tem uma comunidade étnica religiosa que se chama Bambara. Os Bambaras são 40% da população, representam 40% da população. Quem está líder do poder econômico na cidade? Quem está líder da agricultura na zona rural? São os Bambaras. São os Bambaras que têm tudo. E uma reprodução. E quem chegou no poder político são os Bambaras. Então, é uma questão interna. E se eles colocam no quadro da herança da colonização do lado das instituições, vão levar as crianças nas melhores escolas, vão reproduzir um sistema inegalitário. Sistema de desigualdade. De desigualdade, mas eles querem controlar tudo. Então, quando você quer fazer uma reforma, quando você quer incrementar um projeto dentro de uma ONG educativa, se é uma educativa local, ou seja, uma educativa internacional, ou seja, uma instituição com poder econômico forte, tipo a Banca Mundial da Educação, Unesco, Unicef, tudo isso, você vai ter que lidar com os Bambara naquela zona. E isso é muito sério. Então, por isso que eu chamo a atenção sobre o desenvolvimento local de forma integrada, que eu concordo com Inês, que não é a palavra fina para traduzir o sentido, e que a gente tem que dar um esclarecimento forte. Mas é importante de sempre pensar a questão curricular, a questão de lidar contra a fome, a questão de lidar para os direitos à educação e os direitos de todos, a questão da dignidade humana com o poder local e as comunidades. Porque são eles que, de qualquer maneira, vão traduzir a questão curricular em acto, de uma maneira factual. Então, eu acho que a questão da herança da colonização não é só a resposta de que permanece ruim e do lado da vulnerabilidade. Porque ela ficou com essas instituições formais que não entram bem no quadro do funcionamento comunitário, que é uma questão vertical das instituições, mas o poder da comunidade é horizontal. E então eles não estão se encontrando, mas então temos essas instituições firmes e fortes que alguns líderes querem manter, que são 3, 4% da população, e fora disso o resto, que vai se juntar com a questão da etnia, de quem está no poder, e a questão forte da ruralidade. Então, é uma questão bem complicada, mas eu achei também interessante, eu adoro conversar sobre isso com vocês no Brasil, porque também para eu acho demistificar que a África é um país só, que a África é plural, que a África é diversa, mas essa pluralidade é uma riqueza. Porque, ao mesmo tempo que a gente se assusta de ver que 60% da população está com menor de 14 anos, ao mesmo lado, a gente sabe que a saída é com a juventude. Porque são eles que vão dar essa energia, essa vontade de mudar, mesmo se é uma pequena mudança. Pode fazer uma diferença importante. E a última questão foi sobre o esporte, o atletismo, e como a questão esportiva está se colocando dentro das escolas, dos currículos. Essa questão, na verdade, eu achei, foi uma surpresa para mim, mas eu achei bem interessante, porque vou confessar para vocês que em vários países da África subsaariana, o esporte é uma porta de saída importante. E a atividade, o atletismo, o futebol é uma questão que vai lidar as crianças, a juventude, e que vai trazer muitas
efeito positivo na questão também de crescer com bem-estar e de crescer dentro de um quadro sanitário aceitável. Né? É uma questão importante, vai junto com a nutrição, hein? Podemos conversar da questão esportiva em todos os sentidos. E em vários países, é um instituto de formação específico dos formadores, dos educadores esportivos. É uma questão muito séria. E também dentro das universidades públicas, no Camarão, do que eu observei, no Camarão, no Benin, com quem eu estou mais trabalhando agora, tem um instituto de formação superior, de formação dos educadores esportivos, e também é uma questão que os educadores, você vai encontrar eles na porta de saída das escolas, vocês vão encontrar eles dentro das comunidades, com as atividades, com a ONG, associação, tudo isso. Então, é uma coisa séria e bem forte e importante. Só que quem vai sair realmente com essas iniciativas, com essas oportunidades de habilidades, são poucos. E sobre os alunos com deficiência, essa é uma questão difícil, porque essa não é uma questão só de infraestruturas. Alguns estão com o microfone aberto, só para avisar. Mas a questão da deficiência é uma questão que não é só uma questão logística. É uma questão também de crença. Porque em várias comunidades, em várias etnias, a deficiência está ligado com... como falar disso? Comme une... Je ne sais même pas dire en français. Comme quelque chose... Sur les mariages endogènes, c'est ça? C'est une question qui est... C'est un sort, un mauvais sort de Dieu. Ah, sim, não, mas no Brasil é assim também. É isso. Uma sorte. Você teve azar que Deus deu a você um filho deficiente. Exato. Então, pronto. E algumas comunidades estão colocando os deficientes do lado. E tem pessoas para cuidar deles. Mas estão deixando eles do lado. Então, tem que ter uma demistificação. As ONG educativas, todas as ONG educativas têm uma sensibilização na deficiência. Mas para chegar até um nível de organizar um currículo que vai incluir e colocar uma educação inclusiva nos programas, ainda vai demorar. Porque tem que ter uma demistificação. Porque é uma sorte. Pronto. Então, a questão, para colocar essa questão como um assunto particular, vai ser difícil. Então, a questão da sensibilização, ela é importante, do lado da alfabetização e no sentido freiriano. Não sei se eu respondi para todo mundo. Poxa, agradeço muito. E lembrando Paulo Freire, né, que esteve em alguns países africanos na década de 70, né? E escreveu a África ensinando a gente, né? Quanta coisa, né, que a gente faz de troca, de aprendizado com a educação, essa de tradição e a nossa também. Aqui nos nossos quilombos, né, do Brasil, a gente tem um pouco, né, dessas heranças. E também nas nossas aldeias indígenas, né? Essas formas de educação mais com essa raiz ancestral também tem muito a nos ensinar. Né? Obrigada. Para quem está trabalhando com a história da educação, eu encontrei traduzido o livro do escritor Joseph Kizerbo, K-I-Z-E-R-B-O, que é um grande pensador africanista. E ele é senegalense, não, ele é do Burkina Faso. Ele escrevia a história da África preta, da África negra. E foi uma enciclopédia sobre a história dessa banda da África subsaariana. É muito interessante. E foi uma
reescritura da história da África, a partir do pós-colonialismo, a partir de tudo isso. Eu vi que ele estava traduzido, eu vi também alguns pesquisadores brasileiros trabalhando com Kizerbo, porque Kizerbo encontrou Paulo Freire naquela época. E teve uma briga, parece, do que eu percebi, do que eu li. Teve uma briga entre eles, porque a língua, as línguas locais, elas são pela oralidade. E na méthode freiriana, a gente encontrou alguns problemas para aplicar a méthode na África, e Paulo Freire teve alguns problemas para popularizar a méthode da conscientização da maneira que ele estava pensando e construindo o modelo prático-teórico aqui no Brasil. Então, foi super interessante, porque alguns pesquisadores estão trabalhando sobre esse diálogo entre Kizerbo e a história da educação negra e Paulo Freire, naquela época que ele estava, naquela período africanista dele. Então, achei muito interessante, e vocês podem me encontrar em português, e eu vou mergulhar mais, porque achei bem interessante, bem interessante. No livro África Ensinando a Gente, é exatamente essa discussão que o Paulo Freire traz, da dificuldade que ele encontrou inicialmente, que depois ele teve que aprender com essa oralidade para estar trabalhando a questão da alfabetização lá. Isso. E eu fiz uma publicação em um artigo sobre o método Reflect, que é uma tradução da méthode freiriana na África, e onde vocês vão encontrar o círculo comunitário e com alguns exemplos, e essa méthode está funcionando ainda, e é uma méthode que foi implantada na África subsaariana, mas também na Ásia, Indonésia, Camboja, Vietnã, e onde a tradição oral é muito forte também, mas é a partir da méthode freiriana. Então, se chama Reflect, R-E-F-L-E-C-T. Gente, mais alguém tem perguntas? Eu não estou vendo nenhuma mão levantada, nem aqui no chat. O Túlio levantou Túlio. É bem simples a pergunta, é bem rapidinho. É só para perguntar à doutora Stefani se, assim, nesses países, né, que ela citou, se já existem, assim, universidades ou parceria dessas universidades com as universidades europeias, lá da França, talvez, se já estão, assim, surgindo polos, assim, alguma iniciativa, assim, universitária, de formação de professores, assim, no sentido de implementação desse conhecimento científico, mas na África mesmo. Então, sim, tem parceria, tem, e acho que teve sempre. Então, tem 2, 3 grandes universidades públicas dentro de cada país, daquela região. O que é interessante é de ver os números de matriculação se ampliando. Bom, a infraestrutura não está dando conta. É tipo um anfiteatro com 800 alunos matriculados, e na verdade um anfiteatro pode receber só 200. Então, esses últimos anos está se ampliando muito a matriculação no superior, que isso é bom, porque mostra também a vivacidade e que não vai ter deperdição. O projeto que a gente tentou de fazer com esse mestrado à distância, e que os alunos podem seguir também no doutoramento, é de oferecer essa oportunidade de estudar, mas de não ter essa deperdição. Tipo, um aluno vai desenvolver um projeto durante 2 anos
no país dele, na infraestrutura dele, e para ficar. Porque o risco é de estudar fora e de nunca voltar. E essas infraestruturas, essas instituições estão precisando do apoio desses alunos formados, porque eles entram com de 5 até 12, 13 anos já de experiência do lado da educação e da formação. Então, não são jovens alunos, são já alunos com experiência. E eles têm proposta interessante. A motivação é forte, tudo isso. É interessante para nós também de seguir o caminho deles, de ver o que eles estão fazendo depois de conseguir o mestrado. Bom, a gente recebe muitos alunos online, então estamos... a gente fica à vontade de dizer para eles, se você busca um doutorado dentro de uma universidade do país de você, por favor, corre lá, vai lá, se dedique. A gente pode acompanhar vocês, mas você tem que se dedicar dentro das suas instituições. Então, temos parceiros. A Organização Internacional da Francofonia, ela tem 1.500 universidades parceiras dentro dos países de língua francesa. 1.500 universidades parceiras. Então, é gigante, é enorme. E temos que fortalecer. Eu estava conversando uma vez com alguns colegas e comentando que como a gente pode, como pesquisadores, como a gente pode ajudar e apoiar os colegas, porque as infraestruturas e as universidades estão recebendo ainda mais alunos, mas a logística não está seguindo. Falta de recursos, de professores concursados, é bem complicado de acompanhar todos eles. E temos que pensar na taxa de deperdição, porque o risco de evasão, desculpa, a taxa de evasão, porque isso pode ser uma coisa importante, e custa muito para uma instituição, além de custar para um aluno. Eles falam que o que é difícil é demonstrar as pesquisas deles, porque não tem editor local, não tem revista local, não tem revista institucional, como a gente pode encontrar em nossas instituições, uma revista classificada, que vai receber apoio, tudo isso, então vai ter visibilidade. Eles têm poucas revistas no interior, poucas revistas, e sempre estão procurando uma revista do exterior, porque quando existe uma revista, ela não tem essa visibilidade internacional. Então, a melhor maneira de apoiar e acompanhar eles é de construir parceria para editar, chamada e compartilhar com a comunidade universitária de lá. E também para apoiar, para eles ter infraestruturas, plataformas, para liberar revista online. E mostrar que essas revistas podem existir fora dos nossos quadrados e de nossas avaliações, tipo classificada A1, senão não vale, tudo isso, porque todo mundo passou por isso. Então, é o apoio que a gente pode dar para eles, porque editores locais, tudo isso é complicado, editor científico, e é uma pena, porque sempre o colega vai ter que se juntar com um da fora, porque senão não vai existir como pesquisador. O Túlio, enfim, não só Túlio, mas eu queria fazer um comentário sobre essa questão de uma experiência muito longa. Eu fui fazer meu doutorado na França em 1989 e eu tinha na minha turma muitos colegas africanos, muitos mesmo,
que vinham de países colonizados pela França e por isso falavam francês, bom, todos eles muito melhor do que eu, mas o que me impressionou na época era o quanto eles traziam para a França e não o quanto eles levavam. Eu me lembro de uma colega que já era uma professora pesquisadora, não ainda sem o doutorado, mas já era uma pesquisadora no Camarões. Ela era uma moça que eu não achava ela jovem na época, não, mas ela não tinha mais do que 30 anos. E ela tinha um trabalho anterior que ela já levou do Camarões para a França para desenvolver a tese dela exatamente sobre a questão dos processos de alfabetização no Camarões, onde havia 143 línguas. Eu nunca esqueci esse número, porque eu fiquei assim, muito impressionada. Bom, eu tinha 30 anos na época também, e eu fiquei muito impressionada, né, com o que tinha de coisa acontecendo nesses países da África Negra, que a gente não tem a menor ideia, porque nós fomos educados para acompanhar os nossos colonizadores. Então, a gente sabe mais sobre o que acontece na França, nos Estados Unidos, na Espanha e em Portugal, do que o que acontece aqui com os nossos vizinhos latino-americanos, ou na África, ou nos diferentes países da África, que fique bem claro, ou em outros do mesmo tipo. Então, na verdade, o Túlio, existe uma interação cultural entre os colonizadores e os seus colonizados, que ela ultrapassa a ideia de que o colonizador foi lá, influenciou o colonizado e saiu. O colonizado influenciou e influencia o colonizador. Né? O Carlo Ginzburg tem um livro muito interessante sobre isso, que se chama O Queijo e os Vermes, né? Sobre o modo como um cidadão das classes populares da Idade Média na Itália foi influenciado para fazer suas narrativas para a Santa Inquisição pela cultura erudita da época, né? E como que ele relê a cultura erudita e cria uma interação e reinventa essa cultura. Então, quando a gente percebe nas nossas universidades, né, nossas brasileiros colonizados, ou nossas dela, STEF, como é que eu vou dizer isso? Um formato semelhante umas das outras, a gente pode pensar que na África as universidades também são assim. Então, não é que o conhecimento científico chega lá para ser implementado. O conhecimento científico chegou lá desde há muito tempo e permanece lá em diálogo com as filosofias locais, com os valores locais, as culturas locais. E a gente cada vez mais vem aprendendo com essas culturas e com essas filosofias, como a gente tem visto em muitos trabalhos de pesquisa recentes que vão recuperar o Mbembe, vão recuperar a cultura Ubuntu, vão recuperar as comunidades africanas na sua diversidade, mas nas suas potências, etc. e tal. Então, eu acho que é importante a gente perceber esses processos como uma interação sempre desigual, não dá para minimizar o peso da colonização, mas para não pensar, né, que as coisas aconteceram em algum momento da humanidade em mão única, porque é sempre uma rua de mão dupla, mesmo que uma estrada tenha 4 pistas e a outra uma só. Né? Então, eu acho que é importante a gente não perder de vista isso para não vitimizar, para não diminuir o que se faz nos locais que foram colonizados, como nós, eu insisto. Tá? Gente, já são 20h48, temos alguém que quer fazer a pergunta da saideira. Rita, o que você me diz?
Eu não estou vendo ninguém se manifestar aqui para fazer mais alguma pergunta. Eu acho que a gente precisa fazer a foto. Se ninguém tiver mais nada, né, para perguntar, precisamos fazer a foto do dia. Né? Clarissa, Vocês estão não quer dizer uma congelados. palavrinha? A Clarissa está em Belém. É a aluna dela, esqueci que Clarissa está em Belém. Já falamos sobre isso hoje longamente, mas enfim. Vocês agora sumiram, mas vocês estavam congelados. Aí ia ser muito importante aparecer, né? A palestrante. Então, deixa eu tentar, Rita. Supostamente eu abri minha câmera agora. Peraí. Eu não vejo, não sei se alguém está vendo. Não tem. Eu abro, mas ela não abre. Tá, entendi. Tá travado. A Romilda Mário, está você com a pode gente. fazer a Olha foto? aí. Peraí, Mário? vou tentar aqui. Faço sim, professora. Tá, deixa só elas. Não vai dar conseguirem certo, sair. eu não vou conseguir.